Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a este Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, cante a este Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje e que sempre será. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem, que é hoje e que sempre será. Cante, 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 cante. Vento sopra forte, tuas águas não podem me afogar. Vento sopra forte, e em tuas mãos vou segurar. Vento sopra forte, tuas águas não podem me afogar. Vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar. E não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Sopra forte, tuas águas não podem me afogar.
nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração, a alegria do Senhor é a nossa força. 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 Amém? Deus abençoe você. Que agora a palavra de Deus possa falar no seu coração. E mais uma vez o Senhor venha ser glorificado na sua vida. Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje a palavra que eu venho compartilhar com vocês se chama koinonia. É uma palavra do grego que significa participação, comunicação, comunhão. E eu quero me atentar mais pelo significado que ela diz sobre unidade. Jesus nos ensinou bastante sobre a unidade. Na sua palavra nós encontramos vários ensinamentos dele com seus discípulos, nos vários momentos em que ele caminha, em que ele compartilha a sua palavra, seus ensinamentos, falando sobre a unidade. Um desses versículos, eu quero ler com você, está em João, no capítulo 17, versículo 20 ao 23. Jesus ora ao Pai pelos cristãos. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transfiro a glória que tens me dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Veja, nesse versículo 23 está a explicação, que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. O mundo vai conhecer a Deus e o seu amor através dessa palavra tão poderosa, a unidade, a koinonia, como eu disse no início. Mas hoje, em tempos que vivemos, temos percebido que a unidade, a comunhão, o se preocupar com o próximo não tem sido tão comum a todos. Até mesmo a palavra distanciamento é uma palavra que se refere ao contrário à unidade. Estamos vivendo um tempo de distanciamento. Cada vez mais se percebe que as pessoas têm se preocupado menos uns com os outros, têm se preocupado consigo mesmo. Isso é uma coisa que a Bíblia já previa, quando disse o amor de muitos se esfriaria. Eu quero compartilhar com vocês algo particular que aconteceu comigo durante esses dias. Claro, nós vivemos um tempo em que muitas coisas no decorrer da nossa vida nos demonstram talvez uma falta de atenção de alguém, talvez uma falta de simpatia, ou seja, não tem empatia. E nesses dias eu percebi duas situações em particular e eu vou dar só um exemplo bem rápido. A primeira situação é em relação ao banco. Eu tive que preencher uns papéis de uma negociação que eu tinha em relação ao banco e liguei para o banco para saber como que seria feito esse procedimento. E então me informaram como seria e eu preenchi a papelada. Isso fiz pela internet e enviei. Quando chegou o resultado para mim, eu tive um desconto maior do que o esperado. Então na minha conta foi tirado um valor. E aí eu percebi que não precisava ter sido daquele jeito, que o preenchimento estava errado e por isso teve esse desconto. Eu fiquei pensando, poxa vida, a pessoa que me atendeu lá do outro lado poderia ter me explicado
Porque daí eu tive que refazer esse processo que demorou mais ainda um tempo. E assim, é algo bem simples, mas eu fiquei pensando, poxa, a pessoa que estava lá do outro lado podia ter me dito, senhora, no contrato está escrito assim, assim, e me explicado. Mas, talvez pela pressa, não posso julgar, mas às vezes a gente não se coloca no lugar do outro. E eu pensei, se ela tivesse pensado, não, mas ela não está entendendo, eu vou explicar melhor para que ela preencha de forma adequada. E eu tô falando dessa situação porque eu já vi isso acontecer com muitos idosos, principalmente, né, que vão ao banco e não entendem. Eu não sou idosa ainda, mas espero chegar lá um dia e ter consciência de como as coisas funcionam. Mas e se eu não tiver? Será que o atendente vai ter paciência para me explicar e mostrar que poderia ter sido feito diferente? Então essa foi uma situação. Outra situação aconteceu esses dias. Eu estava em casa lavando a louça e minha filha tocou o telefone em casa e ela foi atender o telefone. E ela não estava entendendo que a pessoa estava falando do outro lado da linha e me passou o telefone. Eu fui atender e era um trote de sequestro. Tinham falado que haviam sequestrado a minha mãe. Eu olhei pela janela, que fica bem em cima da minha pia, e falei, olha, deve ser engano, minha mãe está aqui comigo. Imediatamente a pessoa, desligou o telefone. Me deu uma vontade tremenda de chorar. É claro, a gente vê tanta coisa ruim por aí, mas isso mexeu comigo, sabe? Não o sentimento do sequestro nem nada. Eu falei, poxa, a gente já tá vivendo numa situação tão difícil no nosso país, no nosso mundo, e as pessoas ainda ocupam seu tempo em fazer o mal. E não só em prejudicar o outro, mas ter proveito sobre uma situação em prol do outro, em benefício do outro, mesmo que o outro seja prejudicado. E isso mexeu assim, sabe, comigo, eu pensando, poxa Deus, por que as pessoas, né, de forma geral, por que a gente, vamos nos colocar juntos, por que a gente, ser humano, acaba sendo tão mal, né? Tentar subir na vida fazendo do outro um degrau. Essa que é a realidade. Por que a gente não tem mais aquela empatia? Porque a cada dia mais a humanidade está perdendo o sentido da unidade. De entender que não é sobre nós, é sobre todos. Que nós vivemos num contexto de unidade, num contexto de coletividade. Acho que essa é a palavra melhor. Num contexto de coletividade. Aí eu lembrei que tem tanta gente em casa, tem tanta gente isolado, tem tanta gente que nesse período está cada dia mais se afastando de ver o outro, de saber como está o próximo, de saber suas necessidades. E eu falei, poxa vida, acho que muita gente está se sentindo assim, isolado, preso, fechado, longe do outro, está perdendo esse sentimento de unidade, né? E isso me fez lembrar também um versículo que eu acho muito lindo, geralmente esse texto é usado na Páscoa, que fala sobre o caminho de Emaús. Jesus falando lá no livro de Lucas, eu gosto de usar essa referência. Lucas, no capítulo 24, o finalzinho dele ali você vai encontrar. Ali eu pude ter uma resposta para mim. Talvez esse texto para você se refira a muitas outras coisas. Mas para mim me deu uma chave, um segredo que eu quero compartilhar com você em relação ao segredo da unidade. Quando é que nós vamos estimular, mostrar, promover a unidade? Mesmo em tempo de isolamento social e de distanciamento. Justamente essas palavras que falam bem o contrário à unidade, né? A comunhão, ao estar juntos. Esse texto eu vou contar brevemente para você. Vamos ver se eu consigo, sem ler ali na passagem. Eu quero que depois você pegue a palavra e leia ali. Aconteceu mais ou menos assim. Jesus passou um bom período da sua vida ali com seus discípulos, né? Durante anos ensinando sobre a unidade, como eu falei. Mas chegou então o período em que ele foi crucificado, morto. E aí nós estamos agora ali no momento da ressurreição. Aquele dia em que as mulheres foram lá no sepulcro e encontraram Jesus, aliás, não encontraram Jesus, encontraram seu túmulo vazio e ficaram entristecidas, chorando, e de repente tiveram aquela visão, aquele encontro que consolou o seu coração, pois elas perceberam então que ele estava vivo. E elas correram imediatamente lá para contar para os outros discípulos e contaram desse momento que elas tiveram com Jesus.
Entenderam que ele estava vivo, mas os discípulos ainda estavam abalados com todo aquele momento, aquela situação da crucificação. No entanto, que 2 deles saíram dali de Jerusalém e foram para o caminho, a caminho de Emaús. Andando aproximadamente uns 11 quilômetros, diz a palavra, eles estavam falando sobre esse assunto entre os dois, compartilhando, poxa, como que foi, olha o que aconteceu com o nosso mestre, e agora o que será de nós? Quando de repente encontraram no caminho o próprio Jesus. Um dos discípulos olhou para Jesus e disse, quem é você? Você é o único que não sabe das coisas que aconteceram em Jerusalém? E Jesus pergunta, quais coisas? Os discípulos lhe dizem, então, sobre Jesus, o Nazareno, o homem, profeta, que anuncia as coisas de Deus, que realiza milagres e grandes obras diante dos homens, e de como os nossos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, o crucificaram, e também já há 3 dias que isso tem acontecido na nossa cidade, e nós estamos muito tristes porque acreditávamos que ele seria o Messias. É bem verdade que as mulheres também foram até o seu sepulcro e não o encontraram lá, e retornaram tentando nos animar, dizendo que ele estava vivo. Porém, os discípulos foram até lá e não o encontraram. Então, nós estamos muito abatidos por isso. Jesus, de forma tão mansa e tão humilde, tão amorosa, os abraçou e continuou caminhando com eles, dizendo, sim, mas vocês não sabem que estas coisas deveriam mesmo acontecer ao Cristo? Que ele deveria padecer para assim entrar na sua glória? E caminhando com eles pelo caminho, foi falando das Escrituras, desde Moisés até os profetas. E em conversas foram caminhando até que chegaram em Emaús. Ao chegar ali na aldeia, Jesus fez com que seguia mais adiante. Então eles, percebendo, convidaram ele para ficar. O senhor não quer ficar conosco? Já se faz tarde, a noite já vem chegando. Fique conosco. Jesus prontamente aceitou, e acredito que entraram na casa, né, fizeram ali as suas higienes, lavaram suas mãos e entraram e conversaram, e houve aquele momento em que eles se assentaram à mesa. Jesus, junto com os discípulos, pegou então o pão, deu graças a Deus, partiu e deu a eles. A palavra nos diz que neste momento em que ele partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram. E neste momento Jesus sumiu daquele local. Eles se olharam, os discípulos, e disseram, uau, como ardia o nosso coração enquanto ele falava da sua palavra, enquanto ele falava das Escrituras. Devemos voltar imediatamente a Jerusalém, junto dos nossos irmãos, e lá compartilhar deste momento. E aí você vai acompanhar nas Escrituras ali, no livro de Lucas. Depois eles chegam em Jerusalém e Jesus aparece a todos os discípulos ali juntos. Mas eu quero que você se atente para este momento tão simples. E eu creio muito nisso, que Jesus ele nos ensina na simplicidade mesmo. O momento em que eles se assentaram à mesa e que eles partiram o pão. O assentar à mesa tem essa conotação de unidade. Veja, quando nós estamos em família, quando os nossos amigos vêm nos visitar, né? Que a gente pode se assentar à mesa e comer junto com eles. A unidade acontece muito em meio à mesa, em meio a almoços, em meio a lanches, em meio a comida, refeições, né, de forma geral. A alimentação, para nós, seres humanos, tem essa conotação de unidade, de estar juntos, de estar próximos. Quando estamos sentados à mesa, somos todos iguais. Todos têm o seu espaço, têm a sua acomodação, têm o seu momento de falar, têm esse momento de troca. Então, a unidade na mesa. Olha que tremendo outra situação, o partir do pão. A palavra de Deus diz que no momento em que Jesus partiu e deu o pão a eles, os seus olhos foram abertos. Veja, quão grande semelhança tem quando Jesus fala lá em João, que no momento da unidade, o mundo vai conhecer que foi Deus que enviou Jesus.
A revelação de Jesus à humanidade só acontece na unidade. Mesmo em momentos tão desafiadores e tão duvidosos, tão inseguros que a gente está vivendo neste momento, nós não podemos deixar esfriar este tempo de unidade. Como tem sido o seu momento com a sua família? Eu digo família casa mesmo. Você tem se assentado à mesa, tem participado do pão, tem conversado, tem chorado junto? Como tem sido o seu contato com aqueles que não estão na sua casa? Você tem ligado? Você tem falado por mensagem? Tem feito uma videochamada? A tecnologia está aí para nos ajudar. E como você tem visto e como você tem se assemelhado às pessoas que estão passando tantas dificuldades? Sabe, quando a gente tem empatia pelas pessoas, nós demonstramos o amor. Quando a gente se coloca no lugar do outro, por aqueles que estão passando necessidade, talvez você não tenha uma grande quantia em banco para dar para alguém, mas talvez você tenha uma palavra amiga. Talvez você não tenha uma condição financeira mais elevada para dar a alguém, mas talvez você tenha um agasalho que você não usa mais. Talvez você esteja dizendo que possa parecer uma propaganda assistencialista. Não é isso. O fato é que o amor verdadeiro, a unidade, vai fazer com que as pessoas reconheçam a Cristo. Não é uma ação social, mas é um ato de amor que vai fazer diferença. O fato de você se assentar à mesa com a sua família, investir nisso. O fato de você, de repente, estar assistindo essa pregação online e compartilhar com alguém. E essa pessoa, de repente, numa canção, se sentir mais feliz, envolvida pelo amor de Deus, se sentir abraçada até por você. Por que eu estou dizendo isso? Porque em tempos tão difíceis, assim como há muito tempo temos vivido, não é o fato do distanciamento e do isolamento que está fazendo isso. A humanidade caminha cada vez mais para a falta de amor, a falta de unidade, a falta de comunhão e o interesse pelo que é coletivo, pelo bem comum. Mas em contrapartida, nós estamos aqui, te incentivando, e hoje a palavra veio me incentivar, dizer que o segredo de nós motivarmos, de nós promovermos a unidade, mesmo em tempo de solidão, de isolamento, de distanciamento, é estando juntos, da maneira que for possível, se sentando à mesa, partilhando pão. A hora que eu olho a necessidade do outro, eu consigo gerar amor dentro do meu próprio coração e isso não vai se esfriar. E à medida que eu faço isso a alguém, esse alguém faz a outro, e assim a gente multiplica. Em tempos de momentos tão terríveis que a gente vive no nosso mundo, isso é global, é mundial, de desprezo, de as pessoas querendo cuidar cada um da sua vida sem se importar com o próximo, nós queremos promover o amor e a unidade. Este é o segredo. E a palavra de Deus veio assim ao meu coração dessa forma, sabe? Esse desejo de estar mais unidos. É um esforço, entende? Nós temos que nos adaptar. Nós temos que nos esforçar para viver o nosso novo normal, não é assim que estão falando por aí? O nosso novo normal talvez seja uma câmera, talvez seja um celular, talvez seja uma ligação, talvez seja deixar o celular de lado, talvez seja deixar a televisão de lado, jogar um joguinho com os filhos, um jogo de tabuleiro, brincar com a criança, sentar com o esposo, com a esposa, com o irmão, com o pai, com a mãe. Você sabe a realidade aí da sua casa. Mas a unidade revela a Deus. Deus é revelado pela unidade, pela comunhão. Eu quero orar com você, te incentivando e pedindo ao Pai que nos motive cada vez mais a estarmos em unidade. Amém. Deus querido, obrigado por este tempo que se chama hoje, mesmo em momento de distanciamento e isolamento social, que as pessoas possam me conhecer, me reconhecer, me perceber através desse amor, da bondade, da generosidade, do fato de motivar e promover a unidade. E quando eu digo eu quero estender, Pai, para todas as pessoas que estão na sua casa e que estão vendo este vídeo neste momento.
esteja ele sozinho, esteja ele desamparado, ou esteja ele motivado em casa com a sua família, esteja tudo mal ou esteja tudo bem, que o teu Espírito Santo esteja movendo este coração agora. Que em nome de Jesus a tua presença enche este lugar, enche este coração e as pessoas possam se mover em comunhão, em unidade, em fazer o bem, em fortalecer o que nós chamamos de unidade, Senhor, que haja união, que a humanidade mesmo a cada dia caminhando a desmotivação da unidade, nós possamos promover sim a nossa unidade em casa, da melhor forma, Senhor, com os nossos amigos, irmãos, nas várias possibilidades que o Senhor tem nos dado, ajudando o próximo, se mobilizando em ajudar as pessoas, na medida do possível, seja com uma atitude, com uma ação, com uma palavra, com um gesto, que o teu Espírito nos conduza a isso. Pai, encarecidamente eu te peço, promova a unidade, promova a comunhão e que nós sejamos ferramentas em tuas mãos, Senhor. Que toda divisão, por mais que ela persista, ela seja transformada, Senhor. Ela seja transformada em multiplicação, que haja unidade e comunhão. É o que eu te peço, crendo em ti, Senhor. Amém. Que bênção, né, queridos? Como é bom poder compartilhar com você mais uma palavra, que ela realmente tenha aquecido aí o teu coração, possa fazer diferença na sua vida, assim como Deus tem falado ao meu coração. Se você gostou desse vídeo, se não gostou também, compartilhe, troque experiências com outras pessoas, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, curta e motive outras pessoas a assistirem. Eu creio que nós temos, através dessa ferramenta, alcançado muitas pessoas. O nosso desejo, a nossa vontade é que muitas pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Ok? Que Deus te abençoe e que cada dia mais você cresça em unidade e fé.